E se eu te dissesse que de uma hora para outra o seu dinheiro simplesmente desaparecesse? Não estou falando de inflação, de impostos ou de um governo gastador. Estou falando de algo muito mais silencioso e devastador. Um ataque cibernético em larga escala. Aqui no Brasil vocês já viram. Hackeamento no Pix, que desviaram centenas de milhões em poucas horas. Mas o que vamos discutir vai muito mais além. Esse ataque que vocês viram é apenas uma fagulha dentro de um incêndio global. Pessoal, fiquem comigo na sequência desse vídeo. O conteúdo que vocês vão acompanhar aqui não é entretenimento, mas sim um convite à consciência. Consciência de algo muito mais relevante do que se fala por aí. O que vocês vão ver agora expõe os bastidores da geopolítica e da macroeconomia global, mostrando conexões e movimentos que normalmente passam despercebidos. Bora lá então! The U.S. Treasury Department says Chinese hackers gained access to its computers in a state-sponsored cyber attack. A bank robbed and the thieves didn't even have to set foot in the building. It could be the biggest bank heist in history. Cyber attackers getting their hands on about $1 billion. Tens of thousands of patients had names, dates of birth, and private information published on the dark web. It's now becoming clear that this malicious software has run riot around the world. Most companies have the same vulnerability. Look, this is a massive threat and people need to know the scale of it. As a nation, we're probably not doing enough at the moment. We need to do a lot more. And of course, all our data is wrapped up on the internet. This is not some different thing about companies that we shop in. It's about all of us. All of us hand our data over. Fala pessoal, beleza? Lua Uber aqui para trazer mais atualizações no nosso canal. Quero começar falando ao país ucraniano, né? O mesmo grupo de hackers, né, que atuou em 2015, 2016, ele retornou e atacou a Kyivstar, a empresa Kyivstar, que é a principal operadora de telefonia da Ucrânia. E houve 24 milhões de usuários sem conexão com o celular, sem internet e até os sistemas de alertas ali de bombardeio, né, que pararam de funcionar. Então, praticamente um país inteiro desconectado em tempo real. No Brasil, né, basta pensar se fosse, por exemplo, a Claro, Vivo, TIM ficassem fora do ar, né, sem Pix, sem transações de cartão, sem aviso de emergência, provavelmente o caos seria ainda maior. Os Estados Unidos já sentiu coisas parecidas na pele. Em abril de 2024, a empresa Change Healthcare, responsável por processar seguros e pagamentos hospitalares, foi derrubada por um ransomware sofisticado. Farmácias não conseguiram validar receitas, clínicas não conseguiam mandar pedidos de reembolso, por exemplo, até médicos foram obrigados a cancelar cirurgias críticas. No fim, a empresa teve que pagar 22 milhões de dólares para recuperar os sistemas. Mas o estrago já estava feito, né? Ondas de atraso, prejuízo aí do setor de saúde e tudo que reverberou sobre isso. Vocês já pensaram se no Brasil, onde o SUS, né, e os planos privados dependem totalmente de sistemas digitais? O impacto seria ainda mais brutal. Mas desses exemplos aí de ataques ao redor do mundo, um que marcou bastante foi em outubro de 2023, no qual um ataque atingiu a Biblioteca Britânica, destruindo quase 600 gigabytes de registros históricos. Sim, sem backups adequados, muitos desses patrimônios foram perdidos para sempre. Meses de interrupções, milhões de perdas financeiras e um golpe em uma das instituições mais respeitadas do Reino Unido. Imagina no Brasil, né, se o sistema do Banco Central, do Serpro ou até dos cartórios digitais fosse atacado. Quantas escrituras, certidões e registros seriam apagados simplesmente de uma hora para outra? Ou melhor, ou pior, imóveis sem dono, processos sem provas, identidades comprometidas e por aí vai. Então, os números mostram que está crescendo. Em junho desse ano, 2025, um relatório revelou que 27% das empresas no Reino Unido sofreram ataques cibernéticos em apenas 12 meses, contra 16% do ano anterior. Ou seja, subiu 11%. Isso é um salto gigantesco. Muitas empresas já admitiram,
não estão preparadas para longos períodos de inatividade. Algumas disseram que um único ataque a mais poderia significar a falência definitiva das empresas. O exemplo mais visível até aqui foi a rede Marks & Spencer. Lá na Inglaterra também, um ataque derrubou sua loja online por quase 2 meses. As vendas, obviamente, caíram, em torno de 20%. Clientes não conseguiram comprar roupas de trabalho, uniformes escolares ou itens básicos do inverno. Agora traga isso para o Brasil, uma Magazine Luiza, uma Americanas ou um Mercado Livre ficando fora do ar por dias ou semanas. Obviamente a economia sentiria de imediato. Pequenos lojistas, fornecedores e até clientes comuns, todos seriam arrastados juntos. E aqui está um detalhe mais preocupante. Quando grandes empresas são atacadas, não é só o caixa delas que sofre, mas sim são os nossos dados que ficam expostos. Nomes, endereços, números de telefone, dados de pagamento, e-mails, hábitos online, tudo armazenado em bancos de dados gigantescos na Dark Web, controlados simplesmente por corretores de dados dos famosos data brokers, os hackers. E o que eles fariam? Bem, podem vender essa informação para anunciantes, para geradores de leads ou para gente com intenções muito piores. E tudo isso acontece sem o nosso conhecimento, sem o nosso consentimento, na verdade. Em 2025, isso já é um risco real. Os seus dados eles podem ser usados simplesmente para golpes de phishing, ou para treinar inteligências artificiais que imitam a sua voz, ou até criar perfis falsos usados em crimes. Quanto mais exposto você está, a verdade é que mais vulnerável você se torna. Aqui no Brasil esse risco é maior sim, com Pix ou Drex agora cancelaram, né? Praticamente toda a vida financeira hoje no Brasil ela está conectada ao CPF. Basta um vazamento para qualquer golpista que ele vai ter tudo na mão. Já aconteceu antes e o Brasil foi e pode ser um dos países mais atingidos para futuros vazamentos massivos de dados. Quando sua identidade é roubada, pessoal, lembre-se, esse estrago ele é enorme. Amigos meus já tiveram empréstimos e cartões de crédito abertos em seus nomes. Talvez vocês conheçam alguém que já passaram por isso. Imagine acordar um dia com uma dívida que não é sua, né? E tu ter que provar a tua inocência diante de um sistema bancário precário, né? Que simplesmente desconfia de você logo de imediato. Por isso, hoje, muitos recorrem a serviços de remoção de dados, que enviam notificações legais a centenas de corretores, obrigando-os a excluir essas informações. É uma medida simples, mas essencial para recuperar um pouco do controle sobre algo que já não é só nosso. Estou falando da nossa própria identidade digital. E repare aqui no padrão. Cada vez que um ataque desse acontece, o mesmo discurso se repete. O sistema já foi restaurado ou as operações voltaram ao normal. É isso que eles iriam falar, só que o dano já está feito. E dados expostos não voltam mais para a gaveta. Eles acabam se espalhando e se multiplicando e passam a fazer parte de um mercado paralelo que cresce todos os dias. E no Brasil, onde a confiança no sistema bancário já é frágil, imagine o impacto de milhões de brasileiros vendo seus dados usados em fraudes, ou seus Pix desviados, e até cartões clonados. Então não é exagero dizer aqui, um ataque dessa magnitude sim poderia abalar de vez a confiança no nosso sistema financeiro. E lembre-se, a confiança é a base de tudo, e quando ela é quebrada, o colapso não é apenas digital, ele é social. Agora eu quero que vocês imaginem um cenário ainda pior. Um grande banco global sendo atacado. Hackers, explorando a vulnerabilidade desconhecida, penetram direto nos sistemas centrais. Lá dentro, um malware com inteligência artificial começa a apagar registros, criptografar backups e desligar bancos de dados inteiros. Na sequência, as transações congelam. Pagamentos param, o aplicativo do banco cai e caixas eletrônicos exibem apenas uma tela preta. No começo, todos pensam, deve ser só uma manutenção, né? Só que em 48 horas, os caixas estão sem dinheiro. O Internet Bank continua fora do ar. E até as centrais de atendimento não sabem explicar o que está acontecendo. E aí vem o choque. Os clientes não conseguem acessar suas contas. Nem pagar, nem sacar e nem transferir. Sim, eu estou falando de mim, de você, de qualquer brasileiro que depende do banco no dia a dia. Na primeira semana, filas começam a se formar nas agências. É como vimos em 2008, isso já aconteceu. No colapso do banco Northern Rock, gente desesperada, tentando sacar literalmente o que ainda restava. Empresas acabando deixando de pagar seus próprios salários. Aluguéis que não são quitados ou
preço das ações despencando, e tudo isso de forma simultânea. É como todo um sistema financeiro interligado, né, onde outros bancos começam a sentir a mesma pressão, os clientes automaticamente correm para transferir seus fundos, se conseguirem, obviamente. E a confiança, essa palavra frágil que sustenta tudo, ela acaba evaporando de uma hora para outra. É um efeito cascata. No Brasil, reflitam aqui, isso seria ainda mais grave. Afinal, temos um sistema bancário concentrado em poucos gigantes, para quem não sabe. Nos Estados Unidos são centenas de milhares de bancos. E quando você vê uma notícia que um banco quebrou, é um banco que tem uma participação muito pequena. Aqui não. Se um banco no Brasil tiver uma má funcionalidade ou for atingido, nós estamos falando de milhões e milhões de brasileiros sendo atingidos de uma única vez. Porque o nosso sistema bancário aqui é muito concentrado. Então, se um dos nossos bancos for atingido, o pânico se espalharia para todos os outros em questão de horas. E se o ataque criptografasse ou destruísse os registros? Contas, empréstimos, transações sumindo da noite para o dia. Sim, um apagão financeiro. Seria praticamente um efeito dominó. Clientes de outros bancos, por medo, obviamente, correriam para sacar tudo. E se todos tentassem tirar seu dinheiro ao mesmo tempo, seria assim, catastrófico. Na segunda semana, pequenas empresas começariam a demitir. Cadeias de suprimento inteiro travariam. Cartões de crédito passariam a falhar. Depósitos automáticos não cairiam mais na conta. E mesmo que o governo viesse a público para dar declarações, a verdade é uma só. Não haveria como restaurar a confiança de forma rápida. E agora eu pergunto, se isso acontecesse no Brasil, com o Pix centralizado, ou com o Drex substituindo o dinheiro físico, ou todos nós dependendo de meia dúzia de bancos digitais, o que sobraria? Na terceira semana de ataque, 1, 2, 3 vezes sendo atacado, a situação simplesmente se tornaria insustentável. A liquidez da economia secaria, pagamentos de hipoteca, financiamentos deixariam de ser feitos, novos empréstimos simplesmente não seriam processados, o consumo simplesmente travaria de uma vez por todas. E quando as pessoas pararem de gastar, o mercado inteiro entra em colapso. Pequenas e médias empresas, sem receber e sem poder pagar, começam a fechar as portas. Empregados acabam sendo demitidos imediatamente. Famílias sem renda, um efeito cascata que não pouparia ninguém. E eu não estou falando só do comércio físico, beleza? Serviços digitais também iriam parar. Por exemplo, teríamos aplicativos de transporte ou reservas de hotéis, entregas de comida, tudo isso caindo junto. Nessa altura, a população começaria a buscar alternativas desesperadas. Converteriam moedas em criptomoedas, ou ouro, prata, ou até dinheiro físico se tiver. E é claro, quando todo mundo corre para os mesmos ativos, o que acontece? Exatamente, os preços explodem. No Brasil, isso seria ainda pior. Temos uma população que já depende de quase 100% do Pix para o dia a dia. Apenas em 2024 foram mais de 42 bilhões de reais de transações via Pix. Agora imagine, de repente, nenhuma delas funcionando. Pix, cartões, tudo parado. É nesse ponto que governos seriam forçados a intervir, tentando injetar liquidez no sistema, como fizeram em 2008 durante a crise financeira global. Mas aqui está o problema. Se os trilhos que movem o dinheiro, como o sistema de compensação, o STR do Banco Central ou o próprio SWIFT internacional estiverem comprometidos, colocar mais dinheiro na economia não adiantaria de nada. É como despejar combustível num carro com o motor quebrado. E daí para frente a consequência é previsível. Exatamente, convulsão social. População nas ruas, saques, protestos violentos, a crise deixa de ser econômica e se torna política. E não é exagero dizer que isso já aconteceu. Em junho de 2024, nos Estados Unidos, a empresa CDK Global, fornecedora de software para milhares de concessionárias de automóveis, foi paralisada por um ransomware. Mais de 10 mil concessionárias ficaram sem sistema. O prejuízo estimado em mais de $1 bilhão. A empresa teve que pagar 25 milhões de dólares em resgate para os hackers. E ainda assim o mercado automotivo inteiro ficou abalado por semanas. Agora pensa no Brasil, se um ataque semelhante atingisse a Febraban ou a estrutura bancária nacional, o impacto não seria financeiro, certo? Ele seria social, seria político, seria o tipo de crise capaz de redefinir a confiança no próprio Estado. O que torna tudo ainda mais assustador é que os ataques de hoje não dependem mais apenas de hackers atrás de um teclado.
Agora eles contam com a força da inteligência artificial. Ferramentas de inteligência artificial são capazes de escanear sistemas milhares de vezes mais rápido do que qualquer ser humano. Elas identificam padrões de códigos mal escritos, software desatualizado, configurações frágeis, tudo em, aqui ó, milésimo de segundos. Aquilo que antes levava semanas para ser descoberto por especialistas, hoje a IA consegue mapear em minutos. E pior, ela não só encontra as falhas, né? Elas conseguem encadear múltiplas brechas ao mesmo tempo. Então, vocês acham que realmente não seria possível escalar ataques sem precisar de intervenção humana? Já existem malwares autônomos que aprendem com o ambiente que estão. Olha que incrível isso aqui, elas mudam o comportamento em tempo real e acabam escapando de sistemas de segurança tradicionais. Então, um ataque que antes precisaria de uma equipe inteira de hackers, hoje ela pode ser feita em 1 minuto assim, por uma simples máquina. E pesquisadores mostraram que em 2024, versões de ransomware como a Blackbyte só foram detectadas 17% das ferramentas de cibersegurança disponíveis no mercado. Eu disse 17%. Ou seja, mais de 80% dos sistemas estavam vulneráveis. Isso é muito, gente. Isso é muito. E não é mais teoria o que a gente está falando aqui. Em 2025, líderes de grandes bancos já admitiram. Eles estão sob ataque constante. E muitos ainda dependem de infraestrutura envelhecida, para quem não sabe. Sistema de autenticação ultrapassados e uma teia de fornecedores que cria ainda mais brecha. Pensa aqui no Brasil, né, com o Pix, né, digitalização acelerada. Será que estamos preparados para esse nível de ataque automatizado? Será que os bancos brasileiros, mesmo os maiores, têm defesas à altura? Ou será que estamos apenas confiando na sorte que, não seremos alvo principal, é só o Brasil? E existe um outro agravante, a geopolítica. Então, se o ataque vier de um grupo patrocinado por um estado estrangeiro, não estamos falando que seria questão só tecnológica. Seria tratado como um ato de guerra digital mesmo. O Tribunal Penal Internacional já investiga ataque cibernético contra a infraestrutura civil como possíveis crimes de guerra, por exemplo. Hoje, um ataque virtual tem o mesmo peso de um bombardeio físico. Agora pergunto, o Brasil, com sua dependência cada vez maior nos sistemas digitais, estaria preparado para lidar com um colapso provocado não só por criminosos, mas por governos hostis? Agora, gente, presta atenção aqui comigo. Olha só o que aconteceu recentemente. Criminosos invadiram o sistema de uma fornecedora de tecnologia bancária aqui no Brasil e desviaram mais de 400 milhões de reais. 400 milhões do Pix. E parte desse valor foi sim recuperado, mas eu quero que vocês pensem. 400 milhões não são apenas um número e uma manchete. É sim dinheiro suficiente para mudar uma eleição estadual, desequilibrar um setor inteiro da economia ou até criar um conglomerado paralelo baseado em isso que vocês estão pensando. E não foi o primeiro ataque. Poucos meses antes, outro caso já havia drenado mais de $500 milhão em poucas horas. Ou seja, não estamos falando de um incidente isolado, mas de uma vulnerabilidade real no coração do sistema bancário. As autoridades hoje dizem, ninguém perdeu seu Pix pessoal, foram apenas empresas parceiras que sofreram, beleza. Mas, convenhamos, se conseguir entrar pela porta dos fundos de quem sustenta o sistema, o que impediria de no futuro atingir diretamente as contas de pessoas físicas? O mais grave seria a sequência disso, um ataque de quase R$1 bilhão, meu amigo, seguido semanas depois de 400 milhões, quando a população começar a perceber esse padrão, a confiança, obviamente, ela vai ser abalada, certo? Agora, quero que vocês lembrem aqui um negócio. O que mantém o dinheiro vivo não é o papel, não é o teu aplicativo aí no banco, meu amigo. É sim a tua confiança perante a plataforma financeira, o banco que tu coloca o teu dinheiro. Aqui está um ponto muito importante. Eu não quero trazer esse assunto como uma forma de espalhar o medo, o pavor, mas que tu enxergue isso como um risco estratégico. Pense se mais 1 ou 2 ou 3 ataques dessa magnitude acontecer. Tu acha que a tua credibilidade ela vai aumentar ou ela vai diminuir? E sem essa credibilidade, sem essa confiança, não vai ter sistema que consiga sustentar. E se isso ainda parece distante para vocês, olha o que aconteceu na última semana. O avião da presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, precisou fazer um pouso forçado de emergência. Qual foi o motivo? Interferência no GPS. Sim, um ataque invisível que comprometeu a navegação do seu avião. A suspeita ela recaiu sobre a Rússia. E aqui está a grande questão. Quando líderes de Estado começam a culpar potências nucleares como é a Rússia por questão de sabotagem direta, aqui não é apenas uma notícia, e sim nós estamos falando de uma construção de narrativa. E na minha visão, na minha opinião, Ursula ela está abrindo um precedente perigoso.
A probabilidade, pessoal, aqui de criar algo em larga escala e julgar a culpa na Rússia, ela é altíssima. E agora nós estamos vendo isso diante dos nossos olhos. E por que isso? Porque os Estados Unidos e a Rússia hoje estão negociando. Vocês viram o acordo ali do Trump com o presidente Vladimir Putin? E essas elites, elas não querem que a paz aconteça. Eu estou falando Ursula von der Leyen e todos os seus associados, todas as pessoas que estão contra as agendas que o presidente dos Estados Unidos tem feito nos últimos meses. Então, um incidente aéreo, né, ele pode ser hoje usado como um combustível, por exemplo, para justificar sanções ou escaladas de novos conflitos. Ou seja, o campo de batalha hoje ele não é mais só físico. Nós estamos falando de algo invisível, já vimos isso acontecer em 2020, e essa invisibilidade dessa arma que potências e líderes do mundo estão usando, ela se torna uma arma política. Bem, mas nem tudo é desespero. Depois de tantas informações cibernéticas, talvez você esteja pensando, nossa, vou levar então todo o meu dinheiro abaixo do colchão. Calma, não é bem assim. Pessoal, existem sim formas de se preparar. Bancos podem reforçar essa criptografia, né? Podem reforçar essas arquiteturas, a adoção ali do chamado Zero Trust, onde ninguém ali dentro do sistema é considerado confiável por padrão. Então, existem sistemas para otimizar essa segurança. Podem também manter backups isolados, fora da rede mesmo, né, para evitar ataques que apaguem tudo de uma vez. E, obviamente, os governos também têm suas responsabilidades, né? E aqui nós estamos falando que, sim, podem exigir auditorias mais frequentes por parte do governo. Então, simulações de ataque podem ser feitas, leis de transparência, respostas rápidas e tudo isso. Mas, vamos lá, convenhamos, né? Sejamos sinceros. O progresso nesse aspecto aqui, ele sim é lento, né? E as instituições, seja em Washington, nos Estados Unidos, Londres, na Inglaterra, ou Brasília, aqui no nosso país, não estão prontos para uma paralisação prolongada. Essa que é a verdade. Então, por isso essa questão de cibersegurança, hoje ela deixou de ser uma pauta técnica. Hoje nós estamos falando de um pilar de segurança nacional. E está no mesmo hoje nível, para quem não sabe, de defesa militar, né? Está no mesmo nível. Defesa militar, energia e, obviamente, saúde pública. Então, essa segurança ela precisa ser reforçada cada vez mais. Aí vem a nossa grande questão. Os nossos bancos, né, os nossos hospitais, nossas redes de energia, será que eles estão preparados? Porque aqui nós estamos falando de um risco inerente, um risco constante. E até que esses sistemas sejam fortalecidos, continuaremos vivendo com essa espada sobre a cabeça. Essa que é a verdade. E a qualquer momento, né, uma linha de código aberto pode derrubar tudo. Então, talvez você vai ver que o próximo grande conflito ele não vai vir com tanques ou mísseis, mas sim com um ataque digital, né? O próximo colapso não vai vir de inflação, de desemprego, déficit público ou questão sanitária, mas sim na questão do ciberespaço, né? A narrativa cibernética ela já iniciou, essa que é a verdade. Aqui no Brasil a lição hoje está muito clara para mim. Estamos caminhando para centralizar ainda mais o dinheiro, sistemas de centralização de poder cada vez mais fortes. Se ataques desses acontecer, provavelmente não teremos nem mesmo acesso a dinheiro em espécie para recorrer, para se proteger. Só que você precisa ter a consciência para que essa proteção, para que você possa lidar com as circunstâncias de forma mais tranquila, né? Imagina se você soubesse o que iria acontecer em 2020 com um ano de antecipação, meses de antecipação ou anos, né? Obviamente você estaria muito melhor quando chegou ali o colapso de 15 de março de 2020. Né? Quanto mais a gente entender como os sistemas funcionam, quanto mais pressão podemos colocar, né, sobre os nossos governantes e instituições também, obviamente, mais a sério eles vão levar. E no nível individual, galera, não existe proteção total, mas sim existe sim medidas simples. E uma delas é reduzir essa exposição de dados pessoais, desconfiar sempre de links e mensagens suspeitas, diversificar aí as suas fontes de renda, o teu patrimônio e, obviamente, manter algumas reservas fora do digital. Essa é uma das formas de se blindar, porque a verdade é essa. Enquanto está tudo caminhando para o digital, a única forma de não sermos pegos de surpresa é sim estarmos preparados mentalmente e financeiramente. No fim das contas, não se trata só de tecnologia que eu estou falando aqui. Se trata de confiança, de soberania e da tua sobrevivência, meu amigo. Então a pergunta que fica aqui é: quando, e não se, um ataque desses níveis chegar e atingir o Brasil, você vai estar pronto? Pois é, agora eu quero que vocês parem um instante, respiram e reflitam aqui comigo.
Para quem não sabe, eu trabalho no mercado financeiro, acompanho diariamente o que está acontecendo por trás dessas mudanças e vou te dizer algo com muita seriedade. Ninguém está explicando no detalhe o que significa todas essas informações para você, para sua família, para o seu futuro. Nem tua gerência bancária, nem tua assessoria de investimento, ou nem teu guru dentro da internet, no YouTube, ninguém. Tá todo mundo apenas seguindo um script. Eu quero ir mais além com vocês. Então, no dia 29 de setembro, eu estou lançando uma mentoria em grupo. Serão 6 encontros diretos comigo, onde eu vou te guiar passo a passo para que você possa tomar as melhores decisões nesse novo cenário. Porque o que adianta você saber tudo do externo, todas essas informações relevantes que acontecem no mundo, mas você não sabe o que fazer com elas. E eu vou te ensinar como se beneficiar dessas incertezas, dessas loucuras que acontecem no mundo. E o investimento ele vai ser menor do que uma pizza com a família por mês. E o valor que eu vou entregar para vocês, ele é incalculável. Vocês vão aprender como se proteger, como blindar seu patrimônio, como levar seu conhecimento para o digital, como trabalhar sua mentalidade, como usar até inteligência artificial para gerar novas fontes de receita. Pensa nisso, né? Não apenas como uma escolha financeira aleatória, mas sim como uma decisão aí em prol da tua família, da tua carreira e do teu futuro. Então, clique no link da descrição, porque riqueza na prática não se mede apenas em números, mas em como você vive, sente e acredita. Até o próximo vídeo. Thank you.